Já de volta aqui com o TV Mar News, a gente vai passando para vocês a atualização do boletim referente à Covid-19, tanto no nosso país quanto aqui no nosso estado. Vamos conferir então também aí na sua telinha, abrindo então aqui a imagem para que a gente possa acompanhar. A primeira imagem a gente tem aqui a situação do nosso país. Em 24 horas foram 56.766 novas pessoas com coronavírus, novos casos da doença. A gente já tem um total aqui no país de 9.978.747 casos confirmados aqui no nosso país. Dessas pessoas, 8.950.450 já se recuperaram da doença. A gente teve também em 24 horas o número, infelizmente, de 1.150 pessoas que morreram por conta da Covid-19. Nós já temos, infelizmente, aí no nosso país quase um mês superando sempre essa marca de 1.000 mortes por dia por conta da Covid-19, né? Então, nós temos, infelizmente, também o total de 240.090 pessoas que já morreram desde o início da pandemia por conta da Covid-19 aqui no nosso país. A gente mostra, então, a próxima imagem, mostrando para vocês como é que está a situação aqui para o estado de Alagoas. Nas últimas 24 horas, nós tivemos aí 650 novos casos de Covid-19. A gente estava sempre na marca de 500 e alguma coisa, né? Infelizmente, subimos para 650 novos casos aqui no nosso estado em 24 horas. Nós temos, então, desde o início da pandemia, 126.326 pessoas que já se contaminaram com o novo coronavírus. Dessas, 120.691 já se recuperaram da doença. Nas últimas 24 horas, 10 pessoas morreram por conta da Covid-19 aqui no nosso estado. Vale a gente fazer o registro que durante muito tempo, nós então estamos aí em 2 dígitos agora de mortes por conta da Covid-19 aqui no estado de Alagoas. Nós temos então um total de 2.893 óbitos, vidas perdidas para a Covid-19 desde o início da pandemia aqui no nosso estado. Na próxima imagem, a gente mostra para vocês também que é bastante interessante também a gente fazer esse acompanhamento para a gente ver como é que está a ocupação dos leitos aqui no nosso estado. Nós temos, então, 48% de ocupação total dos nossos leitos. Para UTIs aqui no nosso estado, 62% das UTIs já estão ocupadas por conta da Covid-19 e nós temos então aí os leitos para quadros clínicos, 43% de ocupação desses leitos e para UTI intermediária, 21% de ocupação aqui no estado de Alagoas, ou seja, o que é preocupante é exatamente essa situação aqui, gente, dos novos leitos, os leitos que estão ocupados para a UTI, que nós já estamos na marca, chegando num certo ponto de alerta, né? Porque já são 62% de ocupação dos leitos. Sobre os óbitos, a gente tem aqui no boletim de hoje, foram 10 mortes, confirmadas. Dessas, 3 vítimas foram aqui da capital alagoana e 7 do interior do estado. As vítimas tinham entre 54 e 86 anos. E aí a gente tem já na próxima imagem também para a gente fazer o acompanhamento de como é que está a situação da vacinação aqui também no nosso estado. Nós já temos então um total de 76.743 pessoas que já receberam a primeira dose. Isso corresponde então a 2,29% de toda a população do estado. É um número ainda muito baixo, tá bom? E a gente tem aqui, olha só, das doses que foram recebidas da primeira dose, nessa etapa, das doses que foram recebidas, 47,18% já foram aplicadas. E aí a gente já tem, então, já foi iniciado o processo da segunda dose. A gente já tem um total de 2.822 pessoas que receberam já a segunda dose da vacinação contra a Covid-19. Isso corresponde, então, a 0,08% da população aqui do estado. Número baixíssimo, né? E aí a gente tem, então, das doses que foram recebidas para a segunda dose, para essa segunda etapa de vacinação, 1,73% já foram aplicadas nas pessoas, tá bom? Vale a gente passar aqui para vocês o seguinte: a variante brasileira do coronavírus, que foi detectada lá em Manaus, já circula aqui no estado de Alagoas.
Os pacientes são duas mulheres, uma de 36, outra de 64 anos, residentes em Viçosa e Anadia, respectivamente. Apenas uma tem histórico de viagem para o Amazonas. O outro realmente é daqui, não viajou e nem teve contato com alguém que viajou, tá? E a gente vai agora acompanhando, inclusive, mais detalhes a respeito disso aqui no portal Gazeta Web. Olha só, a variante brasileira do coronavírus é detectada em 2 municípios aqui de Alagoas. Pacientes de 36 e 64 anos são de Viçosa e Anadia, respectivamente. Apenas uma tem histórico da viagem para Manaus. A gente pode abrir aqui a matéria para a gente ter mais destaques a respeito disso? A gente vai abrindo então aqui a matéria para mostrar para vocês o que já era uma preocupação exatamente da gente, inclusive, né, que a gente vem passando para vocês aqui, essa preocupação diária, né? Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, identificaram nessa terça-feira a variante brasileira do coronavírus em 2 pacientes mulheres do estado de Alagoas, sendo uma de 36 anos e outra de 64. Elas são de Viçosa e Anadia, respectivamente, mas apenas uma tem histórico de viagem para o Amazonas, estado onde se originou a variante. Após a confirmação quanto à ocorrência da nova variante brasileira do SARS-CoV-2, surgida no estado do Amazonas, o Ministério da Saúde orientou que amostras biológicas dos casos suspeitos de Covid-19 entre indivíduos com histórico de viagem a locais onde a mutação tenha sido identificada fossem submetidas ao sequenciamento genético a fim de monitorar sua circulação no território nacional. O que o que chama aqui a nossa atenção, como a gente viu aqui, uma tinha de fato histórico de viagem, outra não. E o que chama a nossa atenção é exatamente o fato dessa segunda pessoa não ter esse histórico de viagem, nem contato com alguém que tenha viajado. Chama a nossa atenção que o vírus já pode estar circulando livremente, essa nova variante já pode estar circulando livremente aqui no nosso estado, o que é uma preocupação para todos, né? Preocupação também, inclusive, do diretor médico da Santa Casa, o Dr. Arthur, que inclusive gravou um vídeo para a gente fazendo então um alerta um áudio para a gente fazendo um alerta, e a gente agora vai acompanhar esse áudio. Pessoal, eu queria fazer aqui mais uma vez um alerta, né? A gente, na última semana, observou um aumento assustador do número de casos de Covid, inclusive de casos graves. Estamos com quase 20 pacientes internados na UTIs, entubados. E esse aumento tem sido também observado pelo governo do estado na área da saúde pública, o que não vinha acontecendo. De modo que a gente tem que estar consciente que, se não atender as medidas sanitárias de higiene das mãos, né, de evitar aglomerações, de usar máscara, a gente pode chegar à situação que chegou o estado do Amazonas. Então, todo cuidado é pouco, a gente tem que se preservar até a vacinação chegar ao patamar que se deseja. Bom carnaval, muito cuidado, evite aglomerações, evite festas, mesmo que seja em pequenos grupos. Lá dentro pode ter o paciente que pode lhe contaminar. Fica aí, então, né, esse alerta do Dr. Arthur Gomes Neto, diretor médico da Santa Casa, para que a gente possa refletir e continuar fazendo, então, a nossa parte, tá bom? Mudando agora de assunto, vamos mudar de assunto aqui. Para você que, de repente, é microempreendedor individual, já está sabendo das mudanças no MEI, a gente traz para vocês, então, para que você possa, então, ficar atualizado. Fernando Palmeira trazendo mais detalhes para a gente. Atenção, você, empreendedor individual MEI. Atenção, porque com o aumento do salário mínimo também vai mudar sim os valores do boleto que você recolhe para a Receita Federal. E para trazer todas as orientações sobre isso, inclusive a tabela de valores, vamos conversar com Tatiane Eigler, analista de competitividade e desenvolvimento do Sebrae Alagoas. Ela está aqui comigo e é ela quem nos fala e orienta você, microempreendedor individual. Então, com o aumento do salário mínimo, que acontece todo ano, esse ano ficou para 1.100, 5% do salário mínimo vai para o INSS, que é o pagamento do DAS do microempreendedor individual. Esse 5% corresponde a R$ 55. Então, o MEI vai pagar R$ 55, que é o que corresponde aos 5% do salário mínimo, mais R$ 1 de ICMS se for uma empresa de comércio, atividade de comércio,
e R$ 5,00 de ISS se for atividade de serviço. Então, ele varia de R$ 56 a R$ 61,00. Num país de desempregados, desalentados, nessa situação econômica, essa saída para o microempreendimento é de suma importância e tem aumentado, com certeza, o número de MEIs desses microempreendedores. E aí a importância de adverti-los para se atualizarem e evitar problemas, porque caso não estejam em dia com essas obrigações, principalmente com a Receita Federal, pode haver algum problema? Isso. O MEI foi criado para aquelas pessoas que trabalhavam com ambulantes, manicure, cabeleireiro, todo o pessoal que não tinha formalidade. Então, o MEI criou para isso, para que pudesse ter a formalidade, ter um CNPJ e, consequentemente, ter direito ao benefício social, que é o INSS. Então, pagando todo mês em dia, a partir de 10 contribuições já tem direito. Então, lembrar que todo dia 20 tem que ser pago a DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, para que possa ter direito a esse INSS. Fique à vontade para orientar mais em algum detalhe aí e deixar a sua mensagem em nome do SEBRAE para os microempreendedores de Alagoas e de todo o Brasil. Lembrar que a gente também está com a abertura da declaração anual, que começou agora dia 1º de janeiro e vai até dia 31 de maio. Para fazer a declaração, basta dizer quanto faturou no ano anterior e aí sim colocar o valor que é gratuitamente. Passando o dia 31 de maio tem uma multa. Então, lembrar que durante esses 5 meses é gratuito, só informar quanto foi o faturamento. Ser microempreendedor individual, ter você mesmo de forma autônoma o seu meio de vida e estar em dia com as exigências legais da Receita Federal e outros órgãos do governo é de suma importância. Essa é a verdadeira saída para um país em crise e com tantos desempregados. Você também é responsável, fique atento a todas essas importantes orientações e essa consultoria do SEBRAE nos chega em boa hora. Quase mais do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Arnon de Mello, canal 525 NET. Claro. É o TV Mar News, então, aqui trazendo informações para vocês, para que vocês se mantenham atualizados, tá bom? A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho, não sai daí.